Agora nós vamos retomar a nossa interatividade e eu vou passar para vocês a resposta correta. Então, em relação às alternativas que nós avaliamos anteriormente, a alternativa que está correta é a alternativa letra D e estão corretos os itens 1 e 3. Agora, nós vamos dar início a um outro assunto que é sobre o sistema ósseo, também chamado de sistema esquelético. E o esqueleto humano, ele possui aproximadamente 206 ossos. E o esqueleto humano é quem vai dar as nossas características, como a forma e a estrutura que o nosso corpo ele tem. O sistema ósseo ele é formado principalmente por água, por matriz orgânica e por matriz inorgânica. Além disso, as células do tecido ósseo, elas são células vivas e dinâmicas, o que confere ao sistema ósseo uma característica de ser capaz de se reconstruir e, além de tudo, ao longo do tempo, de sofrer influência, por exemplo, do exercício físico. Ele é capaz de sofrer tanto atrofia, que seria, né, uma perda de massa óssea, quanto hipertrofia, que é o que a gente às vezes verifica no indivíduo atleta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema ósseo, e esse sistema ósseo ele tem diferentes funções, como, por exemplo, ele é responsável pela nossa locomoção, ele está envolvido, por exemplo, com a hematopoiese, que é a formação de células do sangue. Além da nossa locomoção, ele permite os movimentos do nosso corpo. Então, é ele que faz a nossa estrutura, que garante a nossa sustentação. Então, ele é um sistema muito envolvido e que ele é investigado também em exames de diagnóstico por imagem, como, por exemplo, o raio-x, que a gente acabou de estudar, a tomografia, a ressonância nuclear magnética. Bom, nesse esquema, a gente vê que o sistema ósseo, o sistema esquelético, né, ele é dividido, e ele é dividido em esqueleto axial, que é o que a gente observa na linha do meio, no eixo mediano, e ele também é dividido em esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele é formado pela cabeça, pelo pescoço e pelo tronco, e o esqueleto apendicular ele é formado pelos membros superiores e pelos membros inferiores. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades e a estrutura do sistema ósseo. Então, nesse slide, a gente vai observar que a matriz óssea, ela corresponde a 60% a 70% do tecido ósseo, e a água em torno de 25% a 30%. Essa matriz óssea, ela é formada, na verdade, por dois tipos de matrizes, que é a matriz orgânica e a matriz inorgânica. A matriz orgânica ela é formada por colágeno, e é esse colágeno que garante a elasticidade do tecido ósseo. E ele apresenta uma característica de resistência tensiva, que é a capacidade de resistir a uma força de tração ou de estiramento. É essa capacidade elástica do tecido ósseo que evita que o tecido ele sofra fraturas à medida que o tempo passa, né? Ou, por exemplo, em frente a um trauma, e que, então, existe uma capacidade de resistir a essas modificações bruscas, e por isso que o osso ele não quebra com tanta facilidade. Além do colágeno, a gente também tem outras substâncias que são substâncias de base, como por exemplo as proteoglicanas. E o que é uma proteoglicana? São substâncias formadas principalmente por proteínas e por açúcares. Além das substâncias de base do colágeno, a gente tem as células do tecido ósseo, que são 3, os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. Além da matriz orgânica, a gente tem a matriz inorgânica, que é formada por carbonato de cálcio e fosfato de cálcio. E é essa matriz que garante a rigidez do tecido ósseo, que é diferentemente da matriz orgânica, que permite uma resistência tensiva, é ela que vai permitir uma resistência compressiva, que é a capacidade de resistir a uma força de pressão ou de esmagamento. Então, a matriz orgânica ela atua no sentido de evitar que o osso ele sofra algum tipo de lesão no sentido de estiramento, enquanto que a matriz inorgânica ela garante uma capacidade de o osso não sofrer um esmagamento, por exemplo, através de forças compressivas. Bom, falando um pouquinho agora sobre os componentes do tecido ósseo, a gente tem basicamente 3 células ósseas, que são os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. Nesse slide, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho sobre a localização
e a função. Os osteoblastos eles estão localizados na superfície óssea e a principal função deles é a formação do osso. Os osteócitos eles permeiam toda a região cortical do osso e a principal função deles seria a manutenção do osso. Então seriam as células maduras do tecido ósseo. E os osteoclastos eles estão localizados também na superfície óssea e a principal função é a reabsorção óssea. Então essas três células elas estão envolvidas principalmente na formação e na reposição do tecido ósseo. Então, por exemplo, o indivíduo em fase de desenvolvimento, uma criança, por exemplo, ela tem uma prevalência, por exemplo, da atividade osteoblástica, que significa que o osso está sofrendo um processo contínuo de formação. Já o idoso, ele teria um aumento da produção, ou na verdade da atividade das células osteoclásticas, que seria um aumento da reabsorção do osso. Portanto, da importância da atividade física no idoso para que esse equilíbrio entre as atividades osteoclásticas e osteoblásticas, elas fiquem equilibradas e o indivíduo, então, ele consiga manter uma integridade do sistema ósseo. No próximo slide, a gente vai ver que o sistema ósseo ele possui duas regiões, que é a região plástica e a região elástica. A região elástica e a região plástica, ela está diretamente relacionada com a posição de diferentes tipos de osso. Por exemplo, a gente tem o osso cortical e o osso esponjoso, também chamado de osso trabecular. Esse osso cortical, ele está principalmente na superfície do osso e o osso trabecular, o esponjoso, ele está localizado mais no interior do osso. E isso é o que confere, por exemplo, a rigidez, né, do osso, principalmente do osso cortical, e o osso esponjoso trabecular, essa maleabilidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas regiões que permeiam o tecido ósseo. Então, a região elástica, ela sofre pouca deformação, frente a uma carga elevada. Então, se eu coloco uma carga muito grande, essa região ela vai sofrer uma pouca deformação. Quando essa carga ela é removida, o osso ele retorna ao seu estado original. Já na região plástica, ela ocorre uma deformação muito grande, mesmo em relação a uma carga muito baixa. E quando a gente tem a remoção da carga, o tecido ele não retorna ao estado original. O que isso significa? Significa que atingiu o osso mais interno, que seria o osso trabecular, o esponjoso, que ele é mais maleável, o que faz com que o osso ele tenha a capacidade de sofrer o traço de fratura, que seria a lesão óssea. Então, quando ocorre uma lesão óssea, seria em função do comprometimento do tecido por deformação óssea irreversível, ou seja, ela não teve condições de retornar à sua posição inicial. E o ponto de fratura significa que ocorreu a falência total do tecido e então o osso ele quebrou. Nesse slide, a gente vê a curva estresse-deformação. Então, no eixo vertical, a gente vê o estresse e no eixo horizontal, as regiões elástica e plástica. Então, como a gente observou, a região elástica, quando o osso ele sofre uma deformação, ele é capaz de retornar ao seu estado original. Já na região plástica, mesmo com uma variabilidade do estresse menor, essa região plástica ela não consegue retornar ao seu estado original e, portanto, ocorre a falência do tecido e, como consequência, a fratura. Nesse próximo slide, a gente vê o conceito, né, do estresse, que seria uma carga ou uma força por unidade de área, que se desenvolve numa superfície plana dentro de uma estrutura em resposta às cargas aplicadas externamente. Já a deformação, que significa uma mudança na dimensão, ela desenvolve-se dentro de uma estrutura em resposta a cargas que são aplicadas de maneira externa. E essa deformação, ela pode ser tanto linear, que significa que ocorre uma mudança no comprimento, né, do tecido ósseo, e a deformação tangencial, que seria uma mudança nas relações angulares dentro dessa estrutura. Então, o estresse nada mais é do que a força com que é aplicada sobre o tecido ósseo, e a deformação significa que é uma mudança, né, da estrutura do osso, que pode ser tanto linear ou tangencial, em que a gente vai ter uma variação, por exemplo, nas articulações ou na superfície ao longo da extremidade do osso.
Nesse próximo slide, a gente vai ver os principais tipos de lesões do tecido ósseo. Então, nós temos diferentes tipos de lesões, que podem ser as traumáticas, as adquiridas, as lesões congênitas e as lesões repetitivas. As lesões traumáticas, elas são causadas por uma única força de alta magnitude, grande o suficiente para gerar pontos de fratura. Um exemplo seria a fratura aguda, ou seja, então, nas lesões traumáticas, eu tenho uma única força de alta magnitude capaz de lesar o tecido ósseo. As lesões adquiridas, elas são causadas principalmente por doenças ou, por exemplo, na má postura. Um exemplo desse tipo de lesão seria a escoliose, que seria uma alteração na configuração da coluna. As lesões congênitas, que são doenças que o indivíduo ele adquire antes ou logo após o nascimento, e um exemplo disso seria, por exemplo, a luxação congênita de quadril. E por último, a gente tem as lesões repetitivas, que são causadas por uma repetição sustentada de forças de baixa magnitude, comumente relacionadas às fraturas por fadiga ou estresse, que, por exemplo, seria a fratura por overuse. Essas fraturas, elas são muito comuns no indivíduo atleta que está sofrendo uma competição. Então, pela falta de descanso, né, e pelo aumento da atividade, na verdade, repetida ao longo dos dias, ele acaba sofrendo uma falência óssea pela dificuldade em o tecido ele reparar, né, aquele gasto do tecido ósseo que está sofrendo uma constante solicitação mecânica. Nesse slide, a gente vê um gráfico em que a gente avalia no eixo vertical a magnitude da carga em função à probabilidade de lesão de acordo com a frequência da carga. Então, por exemplo, as fraturas por overuse, elas são causadas por cargas repetitivas de baixa magnitude. Elas são muito frequentes em atividades físicas. As fraturas agudas são causadas por uma única carga de alta magnitude e ela é muito comum, por exemplo, nos acidentes. Uma pessoa, ela, por exemplo, sofre uma queda, né, de acordo com o mecanismo traumático, muitas vezes com uma rotação, um estiramento do membro, ela acaba sofrendo uma lesão. Então, voltando para o slide, a gente vê que, né, a probabilidade da lesão ela pode estar diretamente relacionada à magnitude da carga ou à frequência. Quanto maior a magnitude, mais provável seja de ocorrer uma fratura traumática e em relação à frequência da carga no eixo horizontal, significa que a probabilidade de lesão seria mais evidente em função a cargas de baixa magnitude, porém muito frequentes. Nesse próximo slide, a gente tem as respostas do tecido ósseo aos diferentes tipos de estresse. Então, a gente pode ter três tipos de respostas, que seria a remodelagem do tecido ósseo, a hipertrofia óssea ou a atrofia. A remodelagem óssea, ela ocorre principalmente pela ação dos osteoblastos, dos osteoclastos, continuamente remodelando o osso. O que isso significa? Que a gente vai ter um equilíbrio entre a atividade osteoblástica e a atividade osteoclástica. E ela vai estar diretamente relacionada com a magnitude e a direção do estresse mecânico aplicado. Já a hipertrofia óssea, ela ocorre principalmente em função de certas atividades regulares, e quanto maior a força ou a carga, maior é a mineralização óssea. Por isso que a atividade física ela é recomendada ao longo de toda a vida, principalmente no indivíduo idoso, em função dessa mineralização óssea, em que ocorre um aumento da produção, né, das células osteoblásticas, por exemplo, fazendo com que o osso ele seja reposto. Já também uma outra consequência seria relacionada à inatividade física e ao sedentarismo, que seria a atrofia óssea, onde a gente tem uma perda do tecido ósseo. Então, o estresse ele é reduzido em função da inatividade, o cálcio diminui, o peso e a resistência elas decrescem. Passando agora para o sistema respiratório e circulatório, a gente observa nesse slide que a gente consegue também avaliar o sistema respiratório em função principalmente da densidade do tecido. Então, a gente observa principalmente no sistema respiratório mudanças, né, nessa coloração que a gente observa na caixa torácica, como por exemplo preta. Então, em função de diferentes doenças, a gente pode ter modificações, né, nessa coloração, tornando mais branca, diminuindo essa densidade. Dos pulmões, como a gente observa tanto no hemitórax esquerdo como no hemitórax direito, e também a gente consegue observar, principalmente na radiografia, a forma e a posição do coração. Agora a gente vai dar início à nossa interatividade. Sobre a interatividade,
A probabilidade de lesão de tecidos corporais, ela está relacionada à magnitude e à direção do estresse criado pelo impacto. Sobre a probabilidade de lesões ósseas em função da carga, analise as alternativas abaixo e julgue a alternativa incorreta. Lesões ósseas do tipo traumática são provocadas por uma única força grande o suficiente para causar a lesão. Letra B. Fraturas por overuse são ocasionadas por cargas repetitivas de magnitude elevada. Letra C. Lesões ósseas repetitivas são frequentemente causadas pela repetição sustentada de forças relativamente pequenas. Letra D. Exemplos de lesões ósseas repetitivas são as fraturas de estresse ou fadiga. Letra E. Fraturas ósseas agudas são causadas por uma única carga, porém de magnitude elevada. Então, vocês vão avaliar as 5 alternativas, a letra A, a letra B, a letra C e a letra E, e na sequência eu vou apresentar para vocês a alternativa correta.